Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Nicochat. Eu sou o Bruno Keller e hoje nós vamos aprender a responder ali os stories no seu Instagram de forma automatizada e ainda pegando ali as informações do seu story para que você consiga mandar para um IA responder com contexto o seu usuário, para que ela não gere respostas ali aleatórias, para que ela saiba o que foi que você postou ali no story e responda com muita contextualização o seu usuário, né? Responda de forma ali correta e baseado no assunto que está tratando ali. Isso é bom, por exemplo, para você identificar se o lead respondeu alguma coisa a respeito de algum produto que você postou, se ele vai ter intenção de compra, para você fazer esses filtros assim e aí responder da forma que você acha que deve responder por cada intenção. Né? Por exemplo, se o cara mencionou ali, fez uma mensagem normal dentro de um story que tem um produto e ele não demonstrou intenção de compra, por exemplo, você pode responder naturalmente, mas se ele demonstrou ali intenção de compra, você pode estar mandando ali as informações do produto e tal, entendeu? Então, esse tipo de automação você pode estar utilizando para isso. Eu vou ensinar ali até a parte da configuração, tá? E aí a gente vai analisar como que vem essas informações e o que você pode fazer para mandar para a sua IA responder. Então, bora lá para a nossa tela. Vamos aqui, chegando, já criei até um fluxozinho para a gente estar vendo as informações que vem ali, tá? Mas é interessante e importante você saber que você não consegue responder automaticamente ali os seus stories sem que você use o gatilho de story respondido, tá? E para você achar esse gatilho, você vai vir aqui em automação, gatilho, aí você aqui do lado direito adiciona um gatilho, tá? Vou mudar aqui a câmera, e aí você vem aqui embaixo, ó, rola aqui para baixo, e aí vai ter aqui, cadê? Aqui, ó, os gatilhos, né? Que é o dimensão, mencionado um story, então se alguém mencionar você dentro do story, você consegue mandar uma automação também para ela. E aqui no nosso caso dessa aula, a gente vai fazer a automação dos stories respondidos. Então você clica aqui, você pode colocar aqui o nome que você quer dar, né? Aqui você precisa mapear o ID do story, né? Eu já tenho inclusive essas variáveis aqui prontas, então eu vou mapear aqui, ó, ID do story. Aqui eu preciso mapear a URL do story, tá? URL do story e eu preciso mapear a mensagem enviada pelo usuário que vai vir através do story, tá? Eu vou mapear aqui dentro de resposta story. Pronto. Isso aqui é o mais importante para fazer funcionar todo o processo que vai vir depois, tá? Vou salvar esse gatilho, ele já está ativo aqui. E eu vou colocar inclusive aquele fluxo que eu acabei de criar aqui para a gente fazer um teste, tá bom? E para fazer esse teste eu vou postar um story lá no meu Instagram agora, tá? E aí eu vou usar um outro Instagram que eu tenho para comentar para vocês verem as informações que vêm, tá? Então, deixa eu postar aqui, inclusive, um videozinho. Olá pessoal, só vim aqui rapidinho porque eu tô gravando uma aula aqui pro canal do Nicochat, tá? Inclusive eu vou deixar o canal aqui para vocês. E aí eu preciso fazer uns testes. Eu sei que eu tô meio sumido aqui, mas eu garanto que logo logo eu vou aparecer novamente aqui para vocês. Então, até a próxima. Acabei de gravar os stories, como vocês viram, e agora eu vou mandar. Eu entrei aqui em outro Instagram e eu vou mandar uma mensagem aqui do meu Instagram direto para os stories para a gente ver o que vem de informação ali dentro, tá? Que são aquelas informações que eu mapeei no gatilho, que é o que a gente vai utilizar, ok? Então, bora lá. Pronto. Mandei mensagem, já chegou ali, tá vendo a mensagem que eu mandei? E aí, como vocês viram, ó, veio a mensagem com o videozinho e aqui ele processou o gatilho de stories, tá? E aqui, inclusive, acionou aquele fluxo que a gente colocou lá.
ok? E vindo aqui, ó, você vê que já tem mapeado o ID do Story, que eu mapeei lá. Vem aqui a resposta do Story com a mensagem, que é essa mensagem aqui, ok? E vem a URL do Story, que a gente vai usar para fazer umas coisinhas muito legais aqui dentro agora, ok? Se você não tivesse colocado o gatilho, essas informações elas não seriam mapeadas e, inclusive, esse fluxo não seria acionado. E aí a sua IA, caso entrasse aqui, ela poderia, inclusive, nem responder o seu usuário e caso ela tivesse respondido, ela não ia pegar essa informação aqui da resposta Story, tá? Então, bora lá no nosso fluxo, fazer uma coisinha. Pronto, tá? A gente já está aqui dentro dos fluxos. Agora a gente precisa de uma planilha do Sheets preparada para receber essas informações dos stories, tá? Por que que a gente precisa de uma planilha do Sheets? Porque a gente vai... O que que a gente vai fazer agora? A gente vai transcrever a imagem daquele story ou descrever o áudio daquele story, tá? Para a gente conseguir fazer toda essa tratativa e passar esse contexto direto para IA, ok? E aí o que que a gente precisa aqui? De uma planilha, como eu disse, eu já fiz aqui uma planilha, ela já está integrada lá dentro do Nikochat, então aqui eu já vou jogar as informações do ID do story, né? Do ID do story, a descrição da imagem, a transcrição do áudio, do vídeo, caso seja um vídeo, ok? Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai buscar essa integração aqui que eu fiz, a planilha, a primeira coisa, que ela vai ser a condicional, inclusive, para ver se existe esse ID do Story aqui dentro, tá? E eu tô salvando isso, esqueci, comecei a falar, acabei esquecendo, que é para caso alguma outra pessoa, por exemplo, você teve lá uma pessoa a primeira pessoa que respondeu o seu story, né? Aí você vai verificar e vai salvar essas informações na planilha. Por quê? Porque a gente já vai ter que a transcrição daquela imagem ou a transcrição a descrição daquele áudio, para que quando a segunda pessoa entrar aqui e responder aquele mesmo story, a gente não precise fazer toda a tratativa novamente e a gente economizar token aí com as transcrições e descrições, tá? Por isso que a gente usa uma planilha do Sheets e a gente joga todas essas informações lá dentro. Vamos aqui adicionar a planilha do Sheets, obter uma linha por valor, tá? E a gente vai procurar aqui Story. A nossa planilha de Story automático, ok? Eu vou aqui colocar na página aqui que eu quero e aí vou fazer um filtro aqui que é através do ID do Story é igual ID Story. O ID do Story ele nunca muda, é uma variável que vem lá do Nikochat e ele só vai mudar, na verdade, quando ele encerrar ali que for um outro Story. Então, aquele ID é fixo para aquele Story quando você posta e por isso que a gente faz esse filtro, né? Ok? Então, se o Story for igual, a gente já vai obter esses dados, né? E a gente já vai salvar dentro das mesmas informações, ok? Na verdade? E a gente vai salvar aqui as informações que a gente precisa, né? Como isso aqui a gente está obtendo valor, a gente não precisa salvar de novo o ID do Story, né? Porque se tiver, ele vai buscar só o que a gente precisa, que é a descrição do Story, que eu já tenho inclusive aqui uma variável, e agora a gente tem dois caminhos, né? Se a gente encontrar, a gente pode jogar direto para IA, né, para fazer as tratativas e responder o usuário, e se a gente não encontrar, a gente tem algumas coisas para fazer aqui antes. E a primeira é você vir aqui buscar na integração da OpenAI, porque você vai precisar transcrever o áudio do vídeo, né? Então, a gente vai STT, né, que é fala para texto, e aí você vai colocar a URL do Story, ok? Vamos buscar aqui, Story URL, ok? Eu vou pegar aqui, eu já até tenho aqui uma URL de um áudio, tá? Que eu mandei lá no meu live chat para fazer justamente esse teste. E aqui você vai escolher o modelo que você quer que faz essa transcrição, vou escolher aqui o GPT-4, ok? E a linguagem que você quer que faça a transcrição. Aí a gente executa esse teste. Pronto, oi 1, 2, 3. E a gente vai salvar dentro da transcrição do áudio do Story, ok? Salvei, pronto.
E novamente a gente tem dois caminhos. Se o caminho falhar, significa que não é um vídeo, vai ser uma imagem. Então você vai ter que puxar aqui a transcrição dessa imagem, ok? Então a gente vai colocar novamente aqui a OpenAI e agora a gente vai usar o Vision, tá? Vision. Você pode colocar um prompt aqui, vou colocar, ó, transcreva essa imagem em português do Brasil. Você escolhe o modelo, se deixar em branco ele vai usar o mini mesmo. E aqui você coloca a URL do Story, né? O URL do Story, que é o URL que a gente precisa transcrever. E aí você pode vir aqui no Google, copiar o endereço de uma imagem, colar aqui para você fazer um teste, tá? Colocar aqui 2000, a gente faz o teste aqui agora. Ok? Vem aqui, transcreveu aqui em inglês, mas não tem problema para agora, só um teste, né? E agora a gente vai salvar dentro da transcrição da imagem do Story. Pronto, a gente já tem aqui duas partes importantes, mas aí a gente precisa fazer uma segunda coisa, que é a parte aqui de que se for um vídeo. Se for um vídeo, a gente vai precisar que você tenha integrado o Cloud Convert aí, na sua workspace para que você consiga também pegar uma capa desse vídeo e transcrever essa capa do vídeo para que a IA tenha um contexto total, tanto da imagem, né, quanto de você falando ali no vídeo, ok? Então a gente vai buscar aqui a integração com o Cloud Convert, aqui ó, Cloud Convert, edita, e a gente vai aqui obter capa do vídeo em PNG. Tá? Aqui você coloca novamente a URL do Story, e aqui você define em qual momento do vídeo você quer tirar esse print. Recomendo não colocar muito, tá? Coloca logo no início para que não aconteça de você não pegar nenhuma cena. Então 2.02 segundos, ok? E aí você coloca aqui o ID do trabalho do Cloud Convert e aqui você coloca a URL que ele vai gerar. A gente já vai salvar dentro da URL do Story mesmo, tá? Porque aí a gente aproveita aquele bloco que tem lá na frente, ok? Salvou aqui, substituiu, né? E aí, dando erro ou não, a gente vai jogar aqui direto. Dando erro ou não, a gente vai jogar aqui direto para o Vision para fazer a transcrição da imagem, tanto do Story, caso não seja vídeo diretamente, quanto da capa do vídeo aqui, caso seja vídeo, tá? Só para vocês entenderem, a gente pegou aqui os dados que veio do gatilho dos Stories, a gente verificou aqui se já tinha esse Story transcrito lá dentro da nossa planilha, tá? Caso não tiver, a gente vai fazer essas tratativas aqui, que é transcrever o áudio de um vídeo, caso seja um vídeo, e caso seja um vídeo também, a gente vai tirar uma capa desse vídeo e transcrever essa capa do vídeo. E caso não seja um vídeo, a gente já vai pegar a URL do Story e transcrever essa foto que você postou lá no seu Story, tá? Depois aqui, você vai jogar diretamente na planilha, porque essa daqui é a parte que você não encontrou nada na planilha, né? Então você pode vir aqui, se você quiser você pode colocar junto desse bloco aqui, mas colocar separado só para vocês entenderem melhor a lógica. Aí você vem aqui, ó, Google Sheets, procura aqui, ó, inserir linha, aí você vai procurar, cliquei errado, Story, aí você vai procurar a planilha que você criou para o Story automático e vai adicionar essas informações lá, né? ID do Story, aí você vai colocar aqui na descrição, a descrição da imagem, e aqui na transcrição do áudio, no áudio, a transcrição do áudio, ok? Publica, ponto. Agora, a gente vai vir aqui, ó, caso já tenha esse ID do Story lá dentro, a gente só tem que mandar aqui direto
para a nossa IA com um prompt onde ela vai responder o usuário. A gente não vai colocar uma IA aqui agora, a gente vai colocar aqui, só para vocês verem que vai chegar essas duas mensagens lá dentro, né? Descrição, imagem, story, ok? E aí eu vou colocar um outro aqui, na variável de descrição, áudio, story, pronto. E ainda vou colocar aqui, na verdade vocês viram lá que a mensagem do usuário, ela já vai estar mapeada para você jogar dentro lá da sua IA também, tá? Junto com essas duas informações para que ela responda com contexto, ok? Aqui eu posso ligar os dois aqui, porque eu já joguei lá dentro, né? Posso ligar direto na IA. E aí, essa daqui, ó, caso eu encontre dentro da planilha, eu já mando direto aqui também para minha IA, ok? Vou publicar aqui e a gente vai fazer o mesmo teste lá dentro do Live Chat. Mas antes eu vou excluir aqui esse usuário e agora eu vou mandar novamente uma mensagem lá dentro do Story para que vocês vejam aqui como que vai ser a tratativa e a resposta que a IA vai gerar. E aí ele já está fazendo aqui toda a tratativa. Ele disparou até duas vezes aqui o gatilho. Story, vamos ver o que... Bom, deu esse erro aqui, eu já descobri o que foi que aconteceu. Tá? Deu erro lá dentro da nossa integração aqui com fala para texto, tá? Então, descobri aqui o que aconteceu. Vocês lembram que a gente colocou aqui, ó, o GPT-4 Mini Transcriber, né? Não sei se é assim que pronuncia. Mas esse formato, ele não consegue tirar o áudio do vídeo para fazer a transcrição. Então, você tem que usar aqui o Whisper 1, né? Da mesma forma que está aqui, como padrão, para que você consiga. Até coloquei aqui, ó, o link do Stories que veio, né? Para a gente fazer esse teste para vocês verem, ó. Transcreveu. E se você utilizar aqui outro modelo, ele não vai fazer a transcrição, ok? Então você fica atento com isso. Acabei de descobrir. Não sabia também que esse modelo aqui não tinha suporte para pegar o áudio do vídeo, ok? Agora a gente vai voltar lá. Eu vou excluir novamente aqui o usuário, tá? E a gente vai fazer esse teste novamente. Até colocou aqui o ID do Story, eu vou apagar, tá? Para fazer essa transcrição, porque senão ele vai passar pelo outro caminho. Vou mandar novamente aqui uma mensagem no Stories. Vou mandar mensagem aqui no Story. Vai chegar aqui. Olha lá, chegou, disparou o gatilho. Já foi atribuído aqui para vocês verem, né? Olha lá, fez a transcrição, como é um vídeo, né? Fez a transcrição do áudio do vídeo e fez a descrição da imagem e fez a transcrição do áudio do vídeo, tá? E como vocês podem ver aqui, veio também o ID do Story, tal. E aí, quando você vai aqui na planilha, aqui, ó, a descrição daquele Story, né? E a transcrição do áudio do vídeo, assim como o ID do Story. Agora, ó, eu vou até colocar aqui como a gente já passou por esse caminho. Vou colocar uma marcação aqui para vocês entenderem que se eu mandar um outro story agora, ela não vai passar mais por esse caminho. Ela vai identificar aqui e já vai entregar a mensagem diretamente. Vou colocar aqui só uma tagzinha aqui no meio, só para vocês identificarem que a gente não vai passar mais por aqui, e a gente vai passar por aqui no próximo teste que a gente fizer. Vou colocar aqui... encontrou, tá? Vou publicar e aí eu vou mandar mensagem novamente só para confirmar que eu esqueci aqui, ó, vou limpar para não falar que a gente usou as variáveis aqui e vou mandar outra mensagem. Daqui novamente outra mensagem, ó. Aí encontrou, buscou, tá vendo? Ó, eu tinha excluído aqui, vou atualizar. E ela pegou aqui da planilha as informações que a gente salvou do Story. Espero que você tenha gostado dessa aula, tá? Já fica aí uma dica para você automatizar o seu Instagram. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, seguir o nosso canal, marcar o sininho de notificação, porque aí você vai ficar atento com os próximos vídeos aqui no canal do Nicochat. Até a próxima!